E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que todos estejam bem. Deus abençoe, que o Pai abençoe vocês. Mandem notícia, o Pai continua com saudade. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos aí à carta, ao livro escrito por Tiago. É uma carta direcionada, como na própria saudação, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Deus. Tiago, ele começa escrevendo, ele traz muitos ensinamentos a partir das suas abordagens. Ele vem falando sobre, de uma forma muito resumida, nós entendemos que Tiago, ele traz uma abordagem de uma vida com uma fé prática, não só uma fé falada, uma fé que apenas saia pela boca, só uma declaração, não. Ele chama a atenção de que a vida daqueles que seguiam a Cristo, aqueles que seguiam os exemplos e modelos de Cristo, precisavam não só declarar, mas eles precisavam agir, viver uma vida cristã prática. Ele já começa falando sobre os benefícios das provações. A gente vai fazer uma análise, uma abordagem do primeiro capítulo. Então ele vem, me parece que no primeiro capítulo ele traz uma preparação de tudo aquilo que ele vai abordar nos capítulos subsequentes. E é interessante, primeiro que ele fala sobre que existe um lado bom em todo o sofrimento pelo qual nós passamos. Ele diz assim: olha, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Seguindo, ele diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Porquanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Vou repetir. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã, a religião pura e sem mácula, para que o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Eu entendo que ele faz um apanhado geral daquilo que ele vai abordar nos próximos capítulos. Mas ainda trazendo um pouco de reflexão para esse primeiro capítulo, onde nós vamos trabalhar, a gente já vê Tiago trazendo algumas informações que nos chamam a atenção. Ele diz, olha, para obter sabedoria é só pedir. Mas ele alerta, peça com fé, sem nenhuma dúvida. E aí ele vai reforçar, dizendo que se você faz um pedido a Deus, mas ainda carrega dúvida, é como uma onda do mar, impelida pelo vento. E eu fico pensando, né, só faz barulho. E eu queria pensar um pouco naquilo que nós pedimos ao Senhor, né? Ele vem falar sobre uma fé que carrega a prática. Mais à frente, a gente vai abordar isso nos próximos vídeos. Ele vem falando que a fé sem obras ela é morta. Então, o primeiro ponto é pedir, acreditando que o Senhor vai responder. Sem dúvida, Ele vai responder. E o pedido que ele alerta aqui é o pedido de sabedoria. Pedir sabedoria, e Ele vai dar. Ele vai dar com abundância a sabedoria. Porque Tiago ele entende que o cristão ele precisa carregar a sabedoria que vem de Deus. E a gente queria refletir um pouco sobre esse assunto, porque vamos pensar na igreja hoje. Como anda a sabedoria da igreja? Como anda a sabedoria daqueles que são chamados filhos do Pai? Será que a igreja tem pedido sabedoria da forma certa? Tem carregado essa sabedoria de forma certa? E, sobretudo, será que essa fé é só da boca para fora? Ou essa fé tem carregado uma prática que traz vida? Ele vai abordar que a fé sem obras ela é morta, porque é pela prática das boas obras que se gera testemunho de uma fé genuína. Então a nossa oração é que que os filhos do Pai carreguem o testemunho de uma obra prática, de uma obra praticada,
obras, boas obras, e que isso venha trazer resposta de uma fé viva, genuína do Pai. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês, a vida de vocês, por onde forem, por onde andarem. Que o Senhor abençoe, os preencha com grandes bênçãos do Pai. Em nome de Jesus.